posto depois lá no YouTube. Então, como eu estava falando, o H5P, ele é esse plugin que permite que a gente faça uma série de atividades dentro do Moodle, no nosso caso específico. Ele foi lançado lá em 2013, mas ele só veio mesmo a ser trabalhado com Moodle agora em 2016, então ele é uma coisa bem nova. Para quem tiver curiosidade, existe o site chamado h5p.org. E aí esse site, ele traz diversos recursos. Vou até abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês. Estou com duas telas, tem hora que eu me embanando com o pessoal pedindo para entrar. Então, esse site é o site do H5P. O que é que acontece? Aqui eu tenho uma série de recursos que eu posso estar utilizando, todos eles dentro do Moodle. Então, eu tenho aqueles vídeos interativos que, quem teve curiosidade, eu utilizei na disciplina de banco de dados. Tem apresentações interativas. Tem jogos, por exemplo, o jogo da memória, eu tenho aqueles flashcards, eu tenho possibilidade de gravar a fala do aluno, ter uma pontuação, um joguinho em cima disso daí, o pessoal está usando muito na parte de inglês. Então, assim, ele tem uma série de recursos, atualmente são 42 recursos que a gente está utilizando, né? Então, o que é que acontece? A proposta era trazer para essas disciplinas esse recurso e deixar a disciplina mais leve, né? Então, a gente trazia o capítulo 1 e 2, dependendo da disciplina, e aí colocava esses recursos, esses joguinhos, no meio do capítulo, de forma que o aluno aprendesse para poder não estar ficando só aquela coisa de olhar a apostila e de estar lendo, e ele participando mais. A ideia é que ele chegue na primeira aula já com um prévio conhecimento do conteúdo e isso facilite a vida do tutor, né? Aliás, do professor. Tem alguém com o microfone aí ligado, eu não sei quem é. É bom que desligue, porque senão vai ficar batendo com o meu. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver quem é. Eu não tô vendo aqui quem é que tá com o microfone ligado, mas tá alguém com o microfone ligado aí. Desligou, pronto. Então, assim, quem tiver a curiosidade depois de olhar, o que é que eu oriento? Que os professores que forem da disciplina, eles deem uma olhada para poder ajudar o tutor na hora de criar esses exercícios. Deixar uma coisa mais interativa mesmo, né? Como eu falei, tem 42 recursos, então tem muitos recursos aqui que podem ser utilizados. O site é totalmente gratuito. Você pode vir aqui criar uma conta sua. O ideal é que vocês criem essa conta e aí vocês podem estar criando atividades. Por exemplo, essas aqui eu criei agora para a disciplina do desenvolvimento web. Então, aqui são atividades, né, que a gente pode estar criando. Aqui, no caso, ele tem que completar. E aí vai verificando, ele corrige, então a gente dá um feedback, deixa uma coisa mais bonitinha, né? Pro aluno, ao invés de ele estar só pegando a apostila para ler. Então, baseado nesse breve resumo, o que é que a gente resolveu fazer para essas disciplinas? Em cada disciplina, o tutor ficou responsável por pegar esse capítulo e não simplesmente copiar para cá. Ele iria criar um livro e dentro desse livro ele ia trazer informações que fossem assim de suma importância para essa disciplina. Então, por exemplo, na de desenvolvimento web, eu dei uma breve introdução falando
sobre o que é o assunto que eles vão estudar, né? Alguns tutores colocaram objetivos e coisa e tal. O que é que acontece? Alguns tutores deixaram uma coisa muito bagunçada. Deixa eu só abrir aqui da outra disciplina que eu tô. Pronto. Estou com outra disciplina de Libras. E aí a professora está montando comigo. Quando ela jogou as coisas aqui, ela jogou assim. Então, vocês concordam comigo que isso aqui fica muito difícil de ler? Dá preguiça, né? O aluno pegar esse tanto de conteúdo assim, com essas letras pequenas, ele vai ter preguiça de ler. Então, ele vai passar por isso. O que é a ideia? É você criar esses livros, esses mini capítulos. Então, nessa disciplina dela, por exemplo, eu estou reorganizando o material que ela está jogando. Então, eu olho já, Fabrício. Eu criei aqui, por exemplo, uma página, e dentro dessa página eu coloquei links que ela pediu que fossem de material de apoio. Então, tudo que for link, eu coloquei aqui com uma biblioteca de leis e decretos, que assim fica mais fácil do aluno saber onde que está o que ele está procurando. Outra coisa que eu fiz. Essa parte toda aqui de cima vai ser uma apresentação que eu vou criar lá no H5P. Então, eu vou criar uma apresentação e vou jogar esse conteúdo em formato de apresentação. Eu não vou deixar ele assim na página, certo? Eu só organizei para na hora que eu for jogar para lá, eu já saber como é que eu vou dividir. No caso dos livros, né? O primeiro conteúdo que ela colocou, eu dividi dessa maneira. Então, eu criei um livro onde cada capítulo tem pouco conteúdo. E aí o aluno, ele lê sem ter muita preguiça. Fica mais fácil dele estar visualizando. Tá tudo dividido direitinho e ele consegue navegar aqui pelo livro de maneira mais prática. Mário, eu não sei mexer no HTML. Não tem problema. Quando você cria aqui, pede para criar um novo capítulo, é isso mesmo, André. Eu acho que fica assim mais fácil do aluno acessar o conteúdo, né? A gente está utilizando. Até essa ideia do livro foi da Wilda, porque ela viu que a gente está utilizando lá na escola, onde eu trabalho, na Escola de Gestão Pública. Então, assim, está tendo uma aceitação bem maior. No caso de eu não saber mexer com HTML, não tem problema, porque aqui eu tenho alguns recursos que eu posso utilizar. Então, aqui eu posso mudar o tamanho da fonte, deixar ele em negrito, eu posso mudar a cor dessa fonte. Lógico que se eu souber mexer em HTML, fica mais fácil de eu deixar mais apresentável. Mas o fato de eu não saber mexer não é problema. Então, aqui a gente cria os capítulos. E aí esses capítulos, o que é que eu oriento? Que sejam curtos, sempre de conteúdo curto, porque aí fica mais fácil do aluno estar lendo e ele assimila melhor. Outro conteúdo que ela mandou foram os vídeos. E aí esses vídeos, eles vão, no caso dessa disciplina, pontuar para a nota. Que foi que eu fiz? O que é que eu estou fazendo? Nessa disciplina vão ser muitos vídeos. E aí eu vou criar online, porque fica mais fácil da gente entender o que é que está acontecendo nessa disciplina. Eu criei também um livro só para os vídeos. Então, cada capítulo aqui é um capítulo de vídeo. O aluno vai ficar... tem que ser um resumo, exatamente. Não é pegar aquela apostila e jogar o conteúdo aqui, não. Antes de eu mostrar isso aqui da professora Léa, eu vou lá no meu de web, porque eu dividi um pouquinho melhor. Pronto, aqui eu fiz um capítulo, certo?
Foi esse aqui? Não, esse aqui é da Fabrício. Peraí que eu abri errado. Cadê? Aqui. Eu fiz um capítulo. Nesse capítulo, eu mesclei conteúdos. Então, por exemplo, eu fiz aqui a introdução, falei sobre o que é que vai se ver, né? A apostila da gente, por um acaso, ainda está no HTML4, mas aí eu também já falei um pouquinho do HTML5 aqui, já dei um breve resumo do que é que eu vou também estar tratando. Por quê? Eu trouxe vídeos, e esses vídeos eu já trago em cima do HTML5, que é o que é utilizado hoje. E aí, no capítulo 2, eu trouxe a história da internet. Dei também uma breve introdução sobre a história da internet, e aí eu trouxe um vídeo. Só que o que é que acontece? O que foi que eu vi nos semestres retrasados que a gente utilizou o vídeo? O pessoal usava vídeos muito longos, e que no meio tinha assunto que não tinha a ver com o que a gente estava propondo. Eu peguei o vídeo, eu editei esse vídeo ele era mais longo e tinha mais assunto nele. Então eu editei esse vídeo de forma que ele ficasse só com a história da internet e além disso ele não passasse de 10 minutos. Porque é comprovado que mais de 10 minutos fica cansativo para o aluno. Então, a gente utiliza esses vídeos menores, fica melhor para eles, né? No caso desse vídeo aqui, eu não coloquei ainda atividades em cima dele, eu vou colocar. É porque eu estou primeiro criando o escopo todo da disciplina para depois criar as atividades. Então, eu ainda vou criar atividades. Mas, eu criei atividades aqui, ó, dentro do próprio capítulo do livro. Então, por exemplo, eu falei aqui sobre a história da internet, aí no capítulo seguinte, eu criei uma atividade com o nome Vamos Praticar, sobre a história da internet. Então, eu peguei assunto que eu vi naquele vídeo e transformei para um joguinho aqui de jogo da memória. Então, por exemplo, aqui ele vai virar, ó, são os protocolos, né? Então, ele vai procurar o que é o HTTP, Hypertext Protocol. Então, acertou, ele vai marcando. Então, é um joguinho de memória, conjunto de páginas. www, ele vai, ó, conjunto de páginas, é um site. Então, ele vai associando uma coisa com outra para poder tá aprendendo, né? Então, a ideia é que vocês, professores, ajudem os tutores a criar isso, né? O que é que vocês acham que seria uma atividade legal para estar colocando nessas disciplinas, né? Porque, assim, só o tutor também vai ficar difícil dele entender o que é que vocês vão dar dentro da sala, né? Então, feito esse joguinho aqui, ele vai ter a possibilidade aqui, ó. Aqui vem todo o tempo que ele gastou, quantos cartões virou. Então, isso aqui vai pontuando, né? O Moodle consegue captar a nota dele aqui. E aí, isso aqui pode servir, como a Wilda quer, como nota da atividade 1. Não só isso aqui, mas o conjunto dessas notas. As atividades que eu vou colocar aqui no vídeo, que vão pontuar também, essa atividade que vai pontuar, né? Em seguida, dentro desse capítulo eu ainda tenho um outro vídeo, mas sempre trazendo um resumo do que é que eu vou falar. Só um minuto que tem alguém pedindo para entrar. Então eu sempre trago um resumão do que é que eu estou falando nesse capítulo, no caso, no tópico 4, e aí eu trouxe um vídeo sobre isso. Novamente, editei o vídeo, deixei ele exatamente com o assunto que eu quero dar nesse capítulo 4, e aí ele ficou pequeno, com um tempo menos de 10 minutos. Aí mesmo padrão, fiz o vídeo, em seguida coloquei uma atividade.
E aí aqui já é até outra atividade, que é a de arrastar, e ele vai completando aqui os textos. Também pontua, né? Então a ideia é deixar esse capítulo todo pontuado para poder substituir pela atividade 1. No semestre passado a gente utilizou substituindo a nota do fórum. O pessoal participou bem, né? Então aqui ele verifica, eu posso mostrar a solução se eu quiser, no caso, por enquanto eu estou mostrando a solução porque eu quero só testar, mas eu vou tirar isso daqui, ele não vai ver a solução, a não ser que ele acerte, então ele sempre vai ter que tentar novamente para poder acertar. E aí ele vai pontuando em cima dessas atividades. Então, o que eu fiz foi isso. Sempre coloquei um capítulo onde eu falo um pouco sobre o assunto. Não, a gente não vai criar, e aí que está o ponto-chave. Se criar aqui dentro do capítulo aliás, dentro do site do H5P, o Moodle não vai pontuar. Tem que ser criado aqui dentro do Moodle. E aí, por isso que os tutores tiveram acesso. Eu vou criar aqui uma atividade. Por exemplo, eu vou vir aqui, vou criar uma atividade, vou chamar de teste. Só um minuto que eu tenho que primeiro criar fora. Tá esquecendo. A gente tem que fazer uma pequena gambiarra, um pequeno arranjo técnico. O que é que acontece? Eu vou adicionar aqui uma atividade e aí os tutores estão tendo acesso a isso, certo? Dentro desse curso. Aqui eu tenho o plugin do H5P. Vou criar, peço para adicionar. E aí os tutores que foram lá para a primeira aula viram que a gente aqui tem já o plugin instalado. Aqui eu tenho todas as atividades lá que tem no site disponível. Aí vamos supor que eu quisesse criar atividade de isso aqui, de arrastar as palavras. Então eu vou clicar em cima, ele vai carregar. Aqui eu dou o nome da atividade, faço uma breve descrição para aparecer lá para o aluno, por exemplo, arraste as palavras aos campos corretos, né? Arraste as palavras e complete corretamente. No caso aí que o Igor está falando, a gente pode criar um link lá do site. Mas aí, se a gente colocar via link, o Moodle não vai pontuar, certo? Então, pode como o Alberson está falando, você pode criar lá no site, baixar e subir aqui no Moodle. É uma opção. Eu vou fazer os dois. Esse primeiro aqui eu estou criando direto no Moodle e o outro eu vou baixar e subir. Então, aqui eu coloquei a descrição da tarefa. E aqui eu colocaria o que seria o texto, né? Então, vamos supor, esse texto é o correto. No caso dessa atividade aqui, é arrastar e soltar. Ela diz o seguinte, que o que eu quero que apareça como arrastável tem que ficar entre asterisco. Então, por exemplo, eu quero essa palavra correta que apareça como arrastável. E aí eu também posso fazer outras coisas, como por exemplo, eu posso dar um feedback imediato. Então, por exemplo, eu coloco correto, barra, aparecer a palavra você acertou, por exemplo. Caso ele acerte, e barra, você, que pena, no caso ele errar. Então aqui eu estou dando feedback.
O que é mais aqui? Pronto, eu vou criar, feito isso daqui. Eu posso colocar também um feedback imediato, de acordo com a quantidade a porcentagem de acertos. Normalmente, o que é que eu faço? Eu crio 3. Eu crio uma faixa até 40, uma faixa de 40 a 70 e uma faixa de 70 a 100. Aqui eu coloco alguma coisa como vamos estudar mais um pouco. Aqui eu coloco alguma coisa como muito bem. Você acertou quase tudo. Aqui eu coloco parabéns. Então, é bom que vocês deem esse feedback para eles. Eles se sentem muito motivados quando a gente dá esse feedback. Então, feito isso daqui, o resto eu não preciso me preocupar aqui dentro do Moodle, certo? O resto é padrão do próprio Moodle. Então, eu peço para salvar e mostrar, vou visualizar como é que ficou. Então, tá aqui a atividade. Aquilo que eu coloquei entre asterisco, ó, fica arrastável. Quando eu verifico a resposta, ó, ele me dá aqui aquele feedback que eu coloquei com barra. Ele diz que eu acertei, que está correto o todo. Voltando lá para a página inicial, vocês vão ver que a atividade vai estar aqui, ó. Cadê o meu? Deixa eu encontrar o meu aqui. Tá aqui. Então, eu pedi para adicionar o recurso, ela está aqui. E aí que acontece o pequeno arranjo técnico. O livro, ele só aceita link. Eu não consigo criar essa atividade diretamente dentro do livro. E aí, o que é que eu vou fazer? A atividade está criada aqui. Eu abro uma nova guia e eu vou copiar só o seguinte. Vocês estão vendo aqui essa palavra incorporar? Eu vou copiar só isso aqui, ó. Clico, ele vai me dar um link, um iframe. Eu copio esse iframe. E aí venho aqui dentro do livro. Peço para criar um novo capítulo. E aí eu coloco aqui, teste. E aí eu vou jogar o HTML dele aqui dentro. Como? Eu peço aqui para abrir o restante dos recursos. Vou aqui no HTML. Então, clico. E jogo aqui aquele iframe, ó. Feito isso, é só salvar. E aí ele vai aparecer a atividade aqui. Só que ainda tem um detalhe. Deixa eu só ver se tem alguém falando. Tem um detalhe. Voltando lá na página inicial, onde estão as atividades, eu tenho que esconder isso aqui do aluno, porque senão ele vai direto lá. E aí, o que é que a gente faz aqui? Eu vim aqui no editar da atividade, peço para ocultar. Aí vai aparecer, ó, oculto para estudantes. Só que eu ainda tenho que fazer mais um procedimento. Eu venho novamente no editar e agora vai me aparecer essa opção aqui, ó, disponibilizar. Aí o que acontece? Ele está disponível lá dentro do capítulo do livro, mas ele não vai aparecer na página inicial. Então, para o aluno, essa atividade 1 aqui não vai aparecer. Está aparecendo para mim porque eu estou como administradora desse curso aqui. Então, eu consigo visualizar. Mas o aluno, ele não vai conseguir ver. Para ele, só iria aparecer isso aqui, ó. Capítulo 01, material de apoio. Então, é isso que eu estou fazendo com os vídeos aqui da professora Léa. São muitos vídeos. Então, eu estou criando esses vídeos, estou jogando o iframe dele aqui dentro do livro de vídeos e estou escondendo ele lá da página principal. O que acontece? Quando o aluno vem aqui e faz a atividade aqui no final do vídeo, ele vai vir aqui, vai fazer a atividade
vai verificar a resposta, né? No caso aqui, ele pode verificar a solução. E ao final do vídeo, ele vai só submeter a resposta desse vídeo. E aí, quando ele submeter, a nota dele vai e pontua lá no Moodle. Dúvidas? Perguntem. Aí eu vou fazer lá na H5P para poder puxar para cá. Tá tranquilo? Beleza. Então, oi. Oi, Lorena. O que você chama de joguinhos? Deixa eu abrir aqui o site, só um minuto. Aqui ele já tem alguns joguinhos. E aí vai depender muito. Ele já tem alguns joguinhos. Vai depender muito da sua imaginação. Por exemplo, eu fui dar uma aula para uns alunos de códigos, né? A gente estava construindo códigos. E aí eu utilizei os 7 erros, utilizando esse find multiple routes. Então, essa atividade, com esse recurso aqui, eu escondi erros, eu fiz um print de uma imagem do código e aí eu escondi erros nesse código. André está perguntando se tem possibilidade de criar joguinhos. No caso aqui, por exemplo, ele quer saber quem são os vegetais, essa figura. Então, eu posso vir aqui, semiclicar, por exemplo, maçã não é vegetal, então vai aparecer como errado. No brócolis, eu vou clicar, aparece o tique de certo. E aí ele vai, você tem essa possibilidade com essa ferramenta, é uma espécie de joguinho. Você pode criar o jogo de 7 erros. Tem o joguinho lá do jogo da memória. Então aqui a gente tem alguns games. Flashcards, imagens parecidas. Então no caso aqui, ó, ele quer que você encontre, eu tenho as imagens do lado esquerdo e eu tenho que fazer uma associação com essas imagens do lado direito. Então elas são arrastáveis. Eu posso arrastar aqui e tá levando e fazendo a associação delas, ó. E aí é muito da criatividade também do professor. Isso aqui eu poderia fazer com, por exemplo, colocar um trecho de código aqui de Python, por exemplo. E aqui do lado eu coloco a imagenzinha da logo do Python. E aí o aluno tem que arrastar e associar. É muito da imaginação. Você tem que pensar, por isso que eu digo que você tem que sentar e ver o que você realmente quer. O que é que eu estou notando? Tá todo mundo fazendo sempre as mesmas atividades aqui. De todo mundo que eu estava vendo, tá todo mundo só fazendo arrastar e soltar. E o verdadeiro ou falso, ou então o de múltipla, o quiz normal, né? Então, assim, tem uma série de recursos, gente. Eu sei que é meio trabalhoso a princípio, mas tem uma série de recursos. Vamos pensar em algum... Diminui a quantidade de atividades, mas deixa essas atividades mais interativas, mais interessantes para esse aluno, né? Possibilidades aqui a gente tem um monte. Vou aqui no H5P, entrar na minha conta. Aqui eu posso também estar criando as atividades, ao invés de criar lá direto no Moodle, eu posso estar criando aqui. Então, aqui eu já tenho uma série de atividades que eu criei, né? Que são todas as atividades que eu já criei até hoje com esse login, né? Então tem vídeo, tem uma série de coisas. Já estou utilizando isso aqui já tem um ano mais ou menos. Então, jogar a memória, arrastar cards,
Tudo que você já imaginar, eu já andei criando. Timeline, dá para fazer muita coisa. Então, aqui eu posso clicar para criar um novo. E aí ele vai abrir aquela tela parecida com o do Moodle, onde eu tenho todos os recursos, né? Aqui ao lado eu tenho um detalhe de cada recurso. Deixa eu abrir sem querer. É só um minuto que eu tenho uma cadelinha que ela tá doida pra entrar aqui no quarto. Pronto. Sem zoar. Então aqui exatamente. É assim, quem começar mesmo a mexer vai ver que ele tem muito recurso, muita coisa. Inclusive, eu me ponho à disposição de quem quiser mexer mesmo, até de ir para o S algum dia à noite, quem quiser, eu me ponho à disposição de ir. É só organizar previamente que eu vou. Então, aqui a gente tem o detalhe de cada atividade, né? É em inglês, infelizmente, mas assim, bota no tradutor, ele é muito, como é que eu posso dizer? Você consegue mexer nele muito facilmente, apesar dele estar em inglês, né? Então aqui eu escolho o recurso que eu quero, né? E vou criar. Por exemplo, eu vou criar aqui um vídeo interativo. Criar aqui. Então ele vai abrir igual ao que ele abre lá no Moodle. No caso do vídeo interativo, eu posso fazer o upload de vídeos até 16 megabytes. É muito pequeno, 16. Então, o que é que eu aconselho? Vai lá no YouTube, coloca o vídeo lá no YouTube e pega o link. Eu vou pegar aqui o link de algum vídeo, só um minuto. Pegar um dos vídeos que eu estou editando da professora Léo. Pronto, vou pegar esse vídeo aqui. É só o link do YouTube, é aquele link normal, a URL. Então, venho aqui e vou pedir para adicionar esse link. Então, clico, ele vai perguntar se eu quero fazer o upload ou se eu quero adicionar o link. Eu vou adicionar o URL. Pedir para inserir. E aí vou para o próximo passo, que é adicionar interações. Deixa eu só voltar aqui um passo para olhar uma coisa. Aqui embaixo. Pronto. Bem aqui eu vou ter o Translation. Ele já me permite traduzir tudo de uma vez para outras línguas, inclusive o português. Isso aqui é uma mão na roda. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz os vídeos do banco de dados, eu tive que traduzir tudo na mão, porque ele não tinha isso aqui. O que é que acontece? Aqui ele tem tudo que ele vai fazer de interação, ó, todas as palavras. Então, quando eu peço para ele traduzir, ele já traduz todos os botões, ele já traduz tudo que vem dentro desse vídeo. Então fica mais fácil em português, né? A maioria ainda tem dificuldade com o inglês. Feita essa tradução, aí sim eu vou para o próximo passo, adicionar interação. No caso desses vídeos aqui, eu estou adicionando a atividade no último segundo. E aí, o caso do vídeo interativo, eu tenho as atividades aqui em cima, ó, que eu posso colocar dentro dele. Aí vamos supor que eu quisesse colocar atividade verdadeira ou falsa. Então, eu clico aqui, coloco 1 minuto, no caso esse vídeo vai ser
aos 26 segundos. E peço para ele parar quando chegar nos 26 segundos e abrir um pôster. Coloco a minha questão. E aí eu coloco a minha resposta. Se a resposta correta vai ser verdadeiro ou se a resposta correta vai ser falso. Vamos supor, sei lá, hoje é dia 19. Hoje é dia 19? Sim, hoje é dia 19, então verdadeiro. Feito isso, eu coloco OK. E aí, aqui, aliás, aqui tinha 37 segundos. Não tem problema, eu posso editar. Eu venho bem aqui na bolinha, clico em cima. Ele vai abrir o quadro, ó, e vou pedir para editar. Então, aqui na realidade tem que ser 36. Eu tenho que vir na bolinha porque eu tenho que redimensionar esse quadro. Eu tenho que redimensionar porque ele fica pequeno. Então, eu dou um clique em cima, redimensiono para ele ficar maior. O ideal é que ele cubra a tela toda, para na hora que parar, o aluno não tenha dispersão. Ele só prestar atenção ao quadro que abriu. Feito isso daí, daqui eu só peço para salvar. Tem que colocar atividade, tem que colocar um nome. Atividade teste. E aí eu peço para salvar, ele vai lá para aquela galeria onde eu tenho as outras atividades. Sempre ele vai ficar aqui na minha conta com uma última atividade feita. Ó. E aí é só eu clicar em cima, eu tenho acesso a essa atividade. Se eu quiser levar para o meu site, por exemplo, onde eu não vou precisar pontuar, é só eu clicar aqui em Reuse. Ele vai abrir aquela janelinha, ó, aliás, é o Embed. Ele vai abrir aquela janelinha com o código, eu copio o código e levo lá para o meu site. Né? Funciona em qualquer site HTML. Então, é bem legal também para professores que têm sites, que postam coisas, você colocar isso daí lá também. E no caso de eu querer levar para dentro do Moodle, é o que o Alberson falou. Eu clico aqui em Reuse, ele vai baixar esse pacote aqui, ó, .h5p. Ele vai baixar para o seu computador. E aí, depois que ele baixar, eu posso vir aqui no Moodle. E ao invés de criar, eu vou só subir o que eu já criei lá no site. Então, eu venho aqui, adiciono uma atividade. H5P. Só que aqui, ao invés de criar o conteúdo, eu vou pedir para carregar. E aí eu vou procurar aquele arquivo lá que eu baixei. Ele está aqui, ó. Atividade de teste. E peço para usar. Tá demorando um pouco. E ainda estava baixando. Faz aqui de novo.
selecionar esse outro aqui que eu já tinha baixado. Usar. Tá lento de carregar. Normalmente ele carrega rápido. Deixa eu dar aqui um load na página. Eu acho que a minha internet tá muito ruim por causa do Hangout. E eu tô com um monte de coisa aberta. Mas normalmente ele carrega bem rápido. Enquanto ele carrega aí, tirem as dúvidas, perguntem. Pois é, a ideia é essa. Infelizmente eu não pude ir para a reunião lá do planejamento. Wilder, o que foi que ficou estabelecido lá com relação à atividade? Vão ficar essas atividades. Pronto, ele carregou. Vão ficar essas atividades mesmo dos vídeos. No caso, ele carregou aqui. E aí eu só faço salvar. Né? Ele já está todo configurado, porque eu configurei lá no site. E aí eu venho aqui, peço para salvar e mostrar, caso eu queira ver. E aí ele me mostra a atividade lá que eu fiz o download. Pois é, o ideal era fazer como eu estou fazendo com a professora Léa. Ela está visualizando tudo que eu estou fazendo. Então, coloco no YouTube, estou gravando a tela. O ideal era fazer como eu estou fazendo com a professora Léa. Ela tem acesso, e aí, à medida que eu vou fazendo as coisas, ela vai visualizando. Então, ela está me ajudando a criar esse conteúdo. Né? Na realidade, ela bota o conteúdo lá e eu organizo. No caso do desenvolvimento web, não, sou eu que estou criando sozinha. Mas aí eu já tinha material mais ou menos pronto. Então, eu estou só dando uma ajeitada para poder deixar mais lúdico para os meninos. Pronto, ó, a Wilda está falando que os alunos vão fazer essas atividades do H5P e depois eles vão fazer uma atividade que vai ser gerada pelo próprio banco de questões. O ideal é que vocês pegassem, dessem uma olhada mais ou menos no banco de questões,
para ver o que é que pode vir a cair, né? É deixar essa coisa mais próxima. Agora sim, não vamos botar questões tal qual, porque eu já vi gente colocando questões de quiz aí, né? E quiz já está batido, eles já fazem prova, eles já vão fazer essa atividade 1. Então vamos evitar quiz, verdadeiro ou falso. Vamos colocar outras atividades que ele aprenda sem sentir que está aprendendo. Aí eu volto a dizer, eu me boto à disposição caso quem queira mexer e está com dúvida, alguma coisa, eu posso ir para o ESC um dia à noite, é só avisar com antecedência que eu me organizo e vou. Ou então eu estou lá na escola de gestão, pode aparecer por lá, a gente senta, mostra lá, mexendo, né? Para mim é tranquilo. O que eu puder ajudar, eu estou ajudando. Aí era legal isso, que os professores Isso, as questões têm que ser categorizadas. Exatamente. Por isso que seria bom os professores também participarem, para eles terem uma ideia também desse conteúdo que está sendo dado e já fazer um filtro dessas questões, para colocar na atividade 1 somente questões do conteúdo que foi abordado, para não cair questão que não foi abordada e aí vai dar confusão. O ideal é que os professores tenham acesso a esse. Deu um branco, a esse curso que a gente está tendo acesso, para eles visualizarem, né? E darem a opinião. E tem que realmente participar, gente, porque depois dá confusão de vocês darem conteúdo e não ser abordado, né? Então, bora participar, vamos ajudar. O que pode ser feito também é o que a professora Léa fez. Ela me passou. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Ela me passou um conteúdo, aliás, um arquivo, qual ela colocou as questões que ela queria que fossem abordadas. Tá fechada aqui a janela, eu não estou encontrando. Mas ela compartilhou um arquivo com as questões. Aí, por exemplo, ela colocou questão 1, referente ao vídeo 1. Deixa eu abrir até aqui no Moodle que eu já coloquei algumas. Abrir aqui que eu já coloquei algumas, fica melhor de visualizar. Ela me passou esse arquivo com todas as perguntas que ela queria que acontecessem. E aí, por exemplo, eu tenho aqui, exercício surdez. Então, esse exercício eu já sei que era para ir aqui para dentro desse livro de História da Educação dos Surdos. Então, ele vê... não, foi aqui não, foi História não, foi para cá. Coloquei aqui dentro do... Acho que foi aqui, capítulo de introdução. Foi. Aquela atividade eu coloquei aqui, depois do que ela apresentou, que era a surdez, quais eram os tipos de surdez, e aí aqui tinha essa atividade de arrastar, que eu trouxe para cá. Mas assim, tudo combinado com ela, tudo ela dizendo onde que ela queria essas atividades, porque aí ficou mais fácil. Exatamente, o que o Hilda está falando. O tutor vai ver o que é que ele está colocando também de coisa extra. Voltando lá para a minha atividade. Eu vi que o assunto que eu estava abordando aqui era a história da internet. Então, aqui no Vamos Praticar, eu coloquei uma atividade relacionada
aquele conteúdo que foi visto lá. Abordei a história do HTML. Então, eu coloquei coisas que não tem na apostila. Porque, volto a dizer, a apostila está defasada. Então, o ideal era trazer para eles coisas que eles vão utilizar mesmo hoje, né? Então, aqui eu coloquei a história da web. E aí, no Vamos Praticar, eu trouxe coisas relacionadas ao que eu coloquei anteriormente. Então, eu sempre estou trazendo a atividade relacionada ao que eles estão vendo no capítulo anterior. Que aí fica mais fácil deles estarem associando. Agora, o que é que eu ia sugerir? Que os professores fizessem esse banco em cima desse conteúdo. Né? Porque os tutores estão fazendo já essas atividades e criando conteúdo. Então, os professores fizessem um banco, ou então pegassem lá do banco que já existe, em cima desse conteúdo. A gente ainda não teve acesso ao banco, né, Wilda? Dessas disciplinas. Tá lá no compartilhado? Eu não vi ainda, confesso. Então fica mais fácil. É só a gente acessar, pega exatamente as questões que tem a ver e já separa. Faz um banco paralelo, bota as questões separadas em cima desse conteúdo. Não precisa nem criar, não. Entendeu, Fabrícia? Ela estava aperreadazinha. Fabrícia? E os demais, o pessoal que não foi lá para o primeiro curso, estão com dúvida? Eu vi que vocês ainda não criaram nada. Pelo amor de Deus, não vão deixar para eu ter que criar em cima da hora, não. Ó, dando uma olhada geral aqui. A Fabrícia pediu para olhar o dela. Ela dividiu direitinho os capítulos. Ó, colocou uma atividadezinha aqui. Tá bem dividido, não tá muito conteúdo. Agora o ideal é fazer uma associação desses exercícios que tu colocou com esse conteúdo que tu colocou, para não deixar simplesmente exercício solto. Porque senão eles não vão associar o que esse exercício é desse conteúdo que ele está vendo. Dá um puxão de orelha aqui no povo que ainda não fez, ó. O Evandir, bora trabalhar, homem. Que mais aqui? A Cintia já vai fazer. O Alberson também, Luciano, o Igor, o Jackson. Gente, é isso. Dúvidas, perguntem. Quando é o prazo que a gente tem que terminar isso aqui, Wilda? Os professores aí estão com dúvida em alguma coisa?
gente, o que a gente tinha para ver era isso, já que ninguém tem dúvidas. Eu acho que terminou, né? Volto a dizer, estou à disposição. Quem quiser encontrar comigo, não está sabendo fazer, ou tem alguma ideia, não sabe como colocar ela em prática, estou à disposição. É só marcar direitinho que dá para eu ir. Vamos tentar correr atrás para fazer as coisas, porque ainda tem muita coisa aí para ser feita, né? E é isso. Boa noite para todos, bom feriado. Qualquer coisa podem falar comigo lá no WhatsApp que eu respondo. Vou encerrando aqui.